Uma coisa para a qual eu não tinha me atentado, assim como a nossa leitura, esse livro aqui se passa no mês de maio e finalmente nós vamos conhecer, ou melhor, nesta semana nós conhecemos El Sordo. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo do Don Quixote, linkando temas, gêneros, livros, sempre relacionando a literatura que tem a ver com esta obra. E mais especificamente, você se encontra no episódio de número 3 da nossa jornada de leitura conjunta de Por Quem os Sinos Dobram. E nessa semana, nós lemos os capítulos 11 ao 15. Nós não estamos no nosso cenário habitual, não estamos em casa, estamos em processo atípico, mas não é por isso que nós deixaremos de compartilhar a nossa leitura semanal. Conhecemos El Sordo, é um nome bem espanhol, bem típico, o Santiago, que tem audição apenas de um dos seus ouvidos. É um dos líderes, assim como Pilar Pablo, de outro grupo de rebeldes em outro ponto ali da região. E é muito significativo, né, conhecer El Sordo no início dessa semana, porque realmente esses dias os capítulos trataram bastante do ser espanhol, ou do como o Roberto enxerga os espanhóis, como os espanhóis enxergam uns aos outros. O Hemingway, inclusive, vai fazer uma colocação assim muito humilde, dizendo que a forma de falar do Roberto, que na verdade é a forma como o Hemingway escreve, não para nós que estamos de fora do texto, é tal qual, superior ao próprio Quevedo. Isso para introduzir exatamente essa análise que ele fará dos espanhóis, né, dos tipos de espanhóis que o Robert Jordan fará. O que é muito interessante, realmente algo muito típico da Espanha, mas que acaba querendo ou não se estendendo um pouquinho para nós aqui, para as culturas latinas de um modo geral. Vai mostrar a hierarquia ali das localidades, o país, comunidades autônomas, as cidades, os bairros, esse bairrismo que cada espanhol daquele grupo vai ter especificamente com a sua cidade ou região. Além de ser a forma como o Robert Jordan diz, né, que é mais interessante você conhecer ou você conhecerá profundamente um espanhol quando você entende a relação dele com a sua cidade, com a sua profissão. E não é simplesmente uma questão de nacionalidade, mas uma construção de identidade. Vamos lembrar que esse livro está sendo escrito no período da Guerra Civil, né? Espanhóis lutando contra espanhóis. Então tem muito a ver não só com a forma como eu enxergo o outro, mas como eu construo, como eu constituo a minha identidade. Ele vai mostrar dentro da guerra, como sempre, né, cada personagem que vai aparecendo, cada pessoa que ele conhece, sempre tem alguma perda, sempre tem algum parente que ele perdeu na guerra, que morreu, um pai, uma mãe, um irmão, um cunhado, reforçando essa ideia de que é uma guerra entre irmãos. Eu perco a minha família e, por bem ou mal, eu estou lutando contra a minha família, as pessoas mais próximas. Acho que isso ficou muito forte nas outras semanas, quando a Pilar escreve a chacina ali na cidade, né, de pessoas que eles conheciam, que eles tinham como bons cidadãos, como colegas. Essas relações são jogadas por água abaixo devido às ideologias. Outro ponto que vai reforçar isso é que há vários grupos. Temos o grupo del Sordo, temos o grupo da Pilar com o Pablo. Há uma quantidade de pessoas diferentes, há os que estão em Valladolid, os que estão em Madrid. No final das contas, só se podem confiar em 4. Uma outra frase muito forte e interessante que ele vai dizer na página 229, ainda logo no início, é que papel sangra muito pouco, né? Ou seja, os líderes, quem está mandando, quem está na parte de estratégia, que é o foco do Robert Jordan ali, sofre menos na guerra, né? Quem tá, os peões é que acabam de fato se sacrificando. É pertinente essa analogia que ele construi usando a palavra papel, porque nós estamos lendo papel, né? Estamos lendo obras, e na verdade me parece que Por Quem os Sinos Dobram, ele se desenvolve em cima de diálogos. Tanto diálogos dos personagens com outros, quanto os diálogos internos. Os monólogos, e em alguns casos até diálogos mesmo de duas pessoas ali em conflito. Nesses capítulos dessa semana eu posso destacar então
os diálogos do Anselmo e do próprio Robert Jordan como sendo os mais significativos. Uma ou outra pessoa que não vai ter tantos diálogos internos, mas pelo menos não apresentados a nós leitores, mas que vai estar bastante receosa, né, bastante preocupada, é a Pilar. Talvez porque, como nós vimos na outra semana, ela é a que aparenta entender melhor, entender mais profundamente o que é que tá em jogo, toda a situação. Na pressão ali ela acaba xingando a Maria. Não que o xingamento neste livro com os personagens aqui seja um problema, mas é um ponto importante porque a própria Pilar vai dizer em seguida que enxerga a Maria como uma extensão dela. Ao xingar Maria, e exatamente de vagabunda, pela relação talvez com o Jordan, que ela que colocou a Maria nisso, ela está tendo um problema de perspectiva sobre ela mesma. Na semana passada também nós vimos um pouquinho ela falando dessa ideia de se ver feia, ela conta um pouco do seu passado. Essa semana ela contou bastante também sobre alguns outros momentos do seu passado. O momento da Maria é muito simbólico sobre essa perspectiva da Pilar sobre ela mesma. Como eu falei, ela não terá os monólogos, mas as suas atitudes vão nos dando indícios do que estaria passando na sua cabeça. Se tratando da guerra, das perdas, a maior perda para Pilar que ficou clara até então foi o finito. Não à toa um nome que já indica isso, não? Finito, acabado. Não só simplesmente porque foi o seu amor que ela perdeu, que morreu, mas especialmente porque o Pablo, na visão dela, que acaba sendo a nossa visão enquanto leitores também, o Hemingway vai nos levando a isso, não chega nem aos pés do que foi finito, especialmente no que toca à coragem, né? Ela considera o Pablo um covarde. O finito, mesmo com medo, mas ele ia, enfrentava, e numa revolução como um chefe, isso é ainda mais ampliado, intensificado. E a apresentação agora detalhada um pouquinho mais sobre a história do finito, apesar dele já ter aparecido, mas agora ele aparece enquanto toureiro, né, enquanto suas conquistas, mostra um pouquinho sobre o Hemingway. O Hemingway esteve na Espanha em alguns outros momentos e ele de fato era um grande admirador das touradas. E é interessante ver esse simbolismo aqui das touradas, não apenas como algo cultural ou algo que vai representar os espanhóis, mas tem esse paralelismo com a guerra, né? Algo espanhol, algo muito típico, que é visto como arte, como cultura e ao mesmo tempo também algo muito violento, intensifica a fugacidade da vida, tem a relação com os animais, tem muitas outras camadas embaixo do simplesmente uma expressão cultural. O finito, né, acabado, acaba por se tornar uma espécie de mártir. Apesar da Pilar já ser uma mulher muito forte, a morte do finito a transforma nessa figura materna, forte, determinada, pela qual nós estamos nos apaixonando aqui. A cena do El Sordo com seu espanhol macarrônico e o inglês também aparentemente macarrônico é muito engraçado, porque volta aquela ideia do Jordan subestimá-los e eles brincarem um pouco com a sua cara, mas acaba intensificando os devaneios do Jordan, né? Esse conflito ali, abrindo caminho para esses diálogos, na verdade o monólogo interior do seu pensamento sobre o seu futuro, sobre a Maria, ou seja, tá no nível de tensão que ele começa a cogitar coisas que nas outras semanas nós vimos que não deveriam, ele colocava na sua cabeça que não poderiam nem sequer aparecer nos seus pensamentos, quanto mais serem realizadas ou ao menos cogitadas a decidir. E quando ele tá fazendo essas relações sobre o seu futuro e a ponte, a Maria, falam não comigo, nós entendemos um pouquinho, nós somos relembrados, e agora com um pouquinho mais de detalhes, que o Robert Jordan era um professor em Idaho, se não me engano, Ohio, em algum estado, eu vou colocar aqui, eu não lembro exatamente, de espanhol, né? Um professor universitário de língua espanhola. Isso é um direcionamento para nós pensarmos um pouquinho no não lugar que o Jordan se encontra. Na sua terra, do idioma inglês, ele está voltado para outra cultura, ensinando outro idioma, outra cultura. Quando ele está no lugar daquela cultura, ele é sempre visto como estrangeiro, não só o estrangeiro, mas como inglês. Né? A sua identidade como americano nem é reconhecida, ele é associado a outro, tanto o outro, o seu antigo supervisor que havia vindo antes dele, quanto o outro, um britânico, não aquilo que eles se consideram, que no caso não é nem consideração, que ele é sociopoliticamente falando. E associando isso aos debates do bairrismos que os diversos espanhóis vão ter ali durante essas páginas, reflete essa ideia de não lugar que
toda essa guerra está produzindo com esses homens e talvez como se a própria condição humana passasse por esse não lugar. Tanto para a construção da nossa identidade, ou exatamente para reforçar a ideia de que a nossa identidade ela é construída. Vamos lembrar que a Guerra Civil Espanhola é o que abre caminho para os períodos totalitários da Segunda Guerra Mundial, onde se tinha muito bem estruturado a ideia de etnia com identidade, né, raças humanas umas acima das outras, os arianos acima, os semitas, raças inferiores que necessitavam ser exterminadas. Então, essa reflexão sobre o não lugar também acaba desconstruindo parte desse pensamento que é tão forte nessa década de 30 e que vai passar pelo menos as próximas 2 décadas do século XX e que vai gerar, né, tantas catástrofes como nós vemos na história. Tudo isso comparando com a história do finito, que era tão glorioso, de quem apelar tinha tanto orgulho, na verdade continua tendo, mas que já não é, né, não existe, para um passado glorioso que eles vinham à Espanha antes da guerra, ou para essa utopia que eles esperam depois da guerra, porque na verdade, né, depois do que foi a Guerra Espanhola, o que vai vir o regime do Franco e tudo mais, vai gerar fome e miséria ainda maior na Espanha, nas décadas posteriores. Tudo isso gastando as últimas energias que eles têm, né, vamos lembrar que são dias, eles estão no máximo ali, gastando tudo que eles têm em prol dessa ideia que eles têm de Espanha, de vida, de futuro, que traga sentido, que traga paz, que traga coerência nos seus pensamentos. E o que nós estamos vendo, na verdade, é que se enxerga cada vez mais as pessoas e menos as ideologias. Quando elas vão sendo retiradas, quando há esse movimento, nós entendemos as incongruências que essa situação estava gerando e que às vezes hoje, mesmo num cenário não tão inserido na guerra quanto aquele, nós continuamos produzindo na nossa sociedade ocidental atual. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esses são os nossos comentários sobre os capítulos dessa semana. Me diz aqui embaixo o que te chamou mais a atenção. Se os diálogos entre mais de um personagem ou os diálogos internos, os monólogos deles. Quarta-feira a gente se encontra aqui no Relendo para reapresentar uma obra clássica da nossa literatura brasileira. Enquanto isso, a gente vai se encontrando lá no @umagarota_quixotesca no Instagram e que possamos a cada dia sair da biblioteca e ver muito além dos meios de venda.